Capítulo 29. Marila pôs o trabalho de tricô sobre o colo e se recostou na cadeira. Seus olhos estavam cansados, e ela pensou vagamente que deveria cuidar de trocar os óculos na próxima vez em que fosse à cidade, pois ultimamente seus olhos vinham se cansando com muita frequência. Estava quase escuro, o crepúsculo sombrio de novembro tinha pousado sobre Green Gables, e a única luz na cozinha vinha das chamas vermelhas que dançavam no fogão. Anne estava sentada sobre o tapete da lareira, com as pernas cruzadas, contemplando as chamas alegres das toras de lenha de bordo sendo queimadas, depois que essas árvores já haviam recebido os raios do sol por uns 100 verões. Ela estava lendo, mas seu livro tinha escorregado para o chão, e agora ela sonhava, com um sorriso nos lábios entreabertos. Castelos deslumbrantes na Espanha se formavam a partir das névoas e dos arco-íris de sua animada fantasia, aventuras maravilhosas e cativantes aconteciam com ela na terra das nuvens, aventuras que sempre acabavam triunfantemente e nunca envolviam em encrencas como as da vida real. Marila olhou para ela com uma ternura que nunca teria se revelado em qualquer ambiente com uma luz mais clara do que aquela mistura suave de sombras e brilho de fogo. A lição sobre um amor que deveria aparecer facilmente na palavra falada e no olhar sincero era uma que Marila nunca poderia aprender. Contudo, ela tinha aprendido a amar essa garota esbelta e de olhos cinzentos, com uma afeição que, por não ser demonstrada, parecia ainda mais profunda e forte. Na verdade, Marila temia que esse amor a tornasse demasiadamente indulgente, tinha uma sensação incômoda de que era quase um pecado ter, por uma criatura humana, um sentimento tão intenso como o amor que nutria por Anne. Assim, é provável que inconscientemente se penitenciasse por isso, sendo mais severa e crítica com a menina do que seria se gostasse menos dela. Sem dúvida nenhuma, a própria Anne não tinha a menor ideia de quanto Marila havia se afeiçoado a ela. Às vezes achava, melancolicamente, que era muito difícil agradar a irmã de Matthew, e que certamente lhe faltavam compreensão e compaixão, porém, sempre se repreendia por isso e afastava logo esse pensamento, lembrando-se do tanto que devia a Marila. Anne, Marila chamou subitamente, a senhorita Stacy veio aqui hoje à tarde, enquanto você estava fora com Diana. Com um sobressalto e um suspiro, Anne retornou de seu outro mundo. Ela veio? Oh, que pena que eu não estava em casa. Por que não me chamou, Marila? Diana e eu estávamos por perto, no bosque assombrado. O bosque está adorável nessa época. É como se todas as pequenas partes dele, as samambaias, as outras plantas macias e lustrosas como o cetim, aquelas frutinhas pequenininhas, tivessem ido dormir, como se alguém tivesse coberto tudo com um manto de folhas, para ficarem assim até a primavera. Acho que foi uma fada pequena e cinzenta, usando um chale de arco-íris, que andou por ali na ponta dos pés, na última noite de lua cheia, e fez isso. Mas Diana não quis falar sobre esse assunto. Ela nunca esqueceu a repreensão que recebeu da mãe por conta dos fantasmas que imaginamos no bosque assombrado. Isso arruinou a imaginação de Diana. Marila, a senhora Lynde falou que Myrtle Bell se tornou uma pessoa arruinada. Perguntei Ruby Gillis por que Myrtle estava arruinada, e Ruby disse que achava que era porque o namorado tinha desfeito o compromisso de se casar com ela. Ruby Gillis não pensa em nada além de rapazes, e quanto mais velha ela fica, mais isso piora. Para mim, os rapazes estão todos muito bem em seus lugares, não acho que devem ser envolvidos em tudo e todas as conversas, não é? Diana e eu estamos pensando seriamente em prometer uma outra que nunca vamos casar, vamos ser duas velhas solteironas muito bondosas e viver juntas para sempre. Porém, Diana ainda não está totalmente decidida, porque pensa que talvez fosse mais nobre casar com um jovem rebelde, ousado e maldoso, e transformá-lo numa boa pessoa. Agora, Diana e eu temos conversado muito sobre temas sérios. A senhora sabe como é, nós concluímos que estamos bem mais velhas do que éramos, e, portanto, não está certo falarmos de assuntos infantis. Oh, Marila, é tão solene ter quase 14 anos. A senhorita Stacy reuniu todas as meninas que já são adolescentes e nos levou até o riacho, na quarta-feira passada, para conversar conosco sobre isso. Ela disse que é na adolescência que devemos ter o máximo possível de cuidado com os hábitos que criamos e com os ideais que adquirimos, porque, quando tivermos 20 anos, nosso caráter já estará desenvolvido e os alicerces de toda a nossa vida futura já estarão definidos. E ela disse que, se esses alicerces não estiverem muito firmes, nunca poderemos construir nada realmente valioso sobre eles. Diana e eu conversamos sobre isso enquanto caminhávamos de volta para casa. Nós nos sentimos extremamente solenes, Marila.
E decidimos que vamos tentar ser realmente muito cuidadosas em cultivar hábitos respeitáveis e nos esforçar para ficarmos tão sensatas quanto possível, de modo que, quando completarmos 20 anos de idade, nosso caráter estará adequadamente desenvolvido. É perfeitamente apavorante pensar em ter 20 anos, Marilla. Parece que estarei tão assustadoramente velha e adulta. Mas por que a senhorita Stacy veio aqui hoje à tarde? É o que estou tentando lhe dizer, Anne, se você me der uma chance de falar alguma coisa. Ele veio conversar sobre você. Sobre mim? Anne pareceu bastante surpresa, mas corou subitamente e exclamou. Oh, já sei o que ela disse. Eu quis te contar, Marilla, honestamente, eu quis mesmo, mas esqueci. A senhorita Stacy me flagrou lendo Ben-Hur na escola ontem à tarde, quando eu deveria estar estudando a história do Canadá. Foi Jane Andrews que me emprestou o livro. Eu li durante a hora do almoço, e tinha acabado de chegar ao momento da corrida de bigas, quando tivemos de voltar para a sala de aula. Eu estava simplesmente louca para saber como aquilo acabou, apesar de ter certeza de que Ben-Hur venceu, pois o justo, nas histórias, é a virtude ser recompensada, e a crueldade, punida, não é? Aprendi que isso se chama justiça poética. Então, abri o livro de história do Canadá sobre a tampa da carteira e acomodei o outro entre minhas pernas e a mesa. Assim, enquanto eu parecia estudar, estava, de fato, me divertindo com Ben-Hur. E me sentia tão interessada naquilo que nem percebi a senhorita Stacy se aproximar, até que, de repente, olhei para cima e me deparei com ela me observando, com ar de grande reprovação. Nem posso descrever a vergonha que senti, Marilla, sobretudo quando ouvi as risadinhas de Josie P. A senhorita Stacy pegou e levou o livro consigo, mas não falou uma só palavra naquele momento. Porém, me manteve na sala durante o recreio e conversou comigo. Disse que eu tinha errado muito, em 2 aspectos. Em primeiro lugar, eu estava desperdiçando um tempo que deveria ser dedicado aos meus estudos, e, em segundo lugar, estava enganando minha professora, tentando fazer parecer que estudava, quando, na verdade, lia um romance. Até aquele momento, eu não tinha percebido, de jeito nenhum, Marilla, que estava sendo falsa. Fiquei chocada. Chorei amargamente, pedi à senhorita Stacy que me perdoasse e prometi que jamais faria aquilo novamente. Ofereci fazer a penitência de sequer olhar para o livro sobre Ben-Hur durante uma semana inteira, nem mesmo para saber como acabou a corrida. No entanto, a senhorita Stacy disse que não exigiria isso de mim e me perdoou generosamente. Por isso, não acho que ela agiu bem quando veio aqui falar com a senhora sobre isso. Em momento nenhum a senhorita Stacy mencionou qualquer coisa a esse respeito, Anne. O problema com relação a isso é sua consciência pesada. Não está certo você levar romances para a escola. Você lê demais esse tipo de livros. Quando eu tinha sua idade, não podia nem olhar para livros como esses. Oh, como é que a senhora pode dizer que Ben-Hur é um romance, quando, na realidade, é um livro religioso? Anne protestou. É claro que é um pouco empolgante demais para ser lido num domingo, mas só pego nele durante a semana. E agora nunca leio nenhum livro, a não ser que a senhorita Stacy ou a senhora Alan acreditem que seja adequado para uma menina de 13 anos e 9 meses. A senhorita Stacy me fez prometer isso. Um dia, ela me viu lendo O Sinistro Mistério do Hall Assombrado, era um livro que Ruby Gillis tinha me emprestado e, Marilla, ele era tão fascinante, ao mesmo tempo, tão arrepiante que fez meu sangue gelar nas veias. Mas a senhorita Stacy falou que é um livro muito tolo e nocivo, e me pediu para interromper a leitura e não ler mais nenhum que fosse do mesmo tipo. Não me importei de prometer que não ia ler mais nenhum livro parecido, mas foi angustiante devolver aquele, sem saber o final da história. Porém, meu amor pela senhorita Stacy passou no teste e eu resisti. É realmente maravilhoso, Marilla, o que somos capazes de fazer quando estamos verdadeiramente ansiosos para agradar uma pessoa. Bom, acho que vou acender a lamparina e continuar meu tricô, disse Marilla. Estou vendo claramente que você não quer ouvir o que a senhorita Stacy tinha a dizer. Está mais interessada no som de sua própria voz do que em qualquer outra coisa. Oh, não, Marilla, quero muito ouvir o que ela disse. Anne exclamou, pesarosa. Não vou dizer mais nenhuma palavra, nenhuma. Sei que falo demais, mas estou me esforçando muito para mudar isso e, embora eu fale tanto, ainda assim, se a senhora soubesse quantas coisas tenho vontade de dizer, mas não digo, me daria algum crédito. Por favor, fale, Marilla. Bem,
a senhorita Stacy quer organizar um curso preparatório para os alunos mais avançados que desejam estudar para o exame de admissão da King's Academy. Ela pretende dar aulas extras durante 1 hora, depois das aulas regulares. Então, veio perguntar a Matthew e a mim se gostaríamos que você participasse desse curso. O que você acha disso, Anne? Gostaria de estudar na King's e se tornar uma professora? Oh, Marilla! Anne se ajoelhou e juntou as palmas das mãos. Esse tem sido o sonho de minha vida, quer dizer, nos últimos 6 meses, depois que Ruby e Jane começaram a falar em estudar para esse exame. Mas não falei nada sobre isso, porque achei que seria totalmente inútil. Eu adoraria ser professora. Mas não é terrivelmente caro? O Sr. Andrews falou que pagou uma fortuna para a Prissy estudar lá, e ela nem é ruim em geometria. Você não precisa se preocupar com isso, Anne. Quando Matthew e eu decidimos te criar, resolvemos também que faríamos o melhor que pudéssemos por você e para te dar uma boa educação. Acredito que uma menina deve se preparar para ganhar seu próprio sustento, precisando ou não. Enquanto Matthew e eu estivermos aqui, você sempre terá um lar em Green Gables, mas ninguém sabe o que vai acontecer neste mundo incerto, portanto, é melhor estar bem preparada. Assim, você pode participar do curso da senhorita Stacy, se quiser, Anne. Oh, Marilla, obrigada. Anne abraçou a cintura de Marilla e olhou seriamente para seu rosto. Sou extremamente grata à senhora e a Matthew. E vou estudar o máximo que puder, e me esforçar muito para merecer tudo isso. Só peço que não esperem muito de mim em geometria, em qualquer outra matéria, acho que posso me sair bem, se trabalhar duramente. Ouso dizer que vai ser suficientemente bem-sucedida. A senhorita Stacy afirmou que você é inteligente e estudiosa. Por nada neste mundo Marilla contaria a Anne exatamente o que a senhorita Stacy tinha falado a seu respeito, seria estimular a vaidade da menina. E não há necessidade de chegar ao extremo de se matar de tanto estudar. Não há pressa, o exame é só daqui a 1 ano e meio. Mas a senhorita Stacy acha melhor começar desde já, para garantir que vocês estejam totalmente bem preparados. A partir de agora, vou ter mais interesse por meus estudos do que nunca, disse Anne alegremente, porque já tenho um propósito na vida. O Sr. Alan diz que todos nós precisamos ter um propósito na vida e persegui-lo fielmente. Porém, ele fala que devemos primeiro ter certeza de que é um propósito digno. Eu diria que é um propósito digno querer ser uma professora como a senhorita Stacy, não é, Marilla? Eu acho que é uma profissão muito nobre. A classe de preparação para o exame foi organizada em seu devido tempo. Gilbert Blythe, Anne Shirley, Ruby Gillis, Jane Andrews, Josie P., Charles Sloane e Maud Spurgeon McPherson foram inscritos para participar. Diana Belry ficou fora do curso, porque seus pais não tinham a intenção de enviá-la para a King's Academy. Para Anne, isso não significou nada menos do que uma calamidade. Nunca, desde a noite em que Minnie May teve difteria, ela e Diana ficaram separadas em nenhum acontecimento. Na primeira vez em que a turma de estudos para King's permaneceu na escola e Anne viu Diana sair lentamente com os outros alunos, para voltar para casa sozinha, caminhando ao longo da trilha das Bétulas e do Vale das Violetas, ela precisou se esforçar muito para permanecer em seu assento, em vez de ceder ao impulso de sair correndo atrás da amiga. Sentiu um nó na garganta e escondeu apressadamente o rosto atrás do livro de gramática do latim, para ocultar as lágrimas. De forma nenhuma Anne permitiria que Gilbert Blythe ou Josie P. vissem aquelas lágrimas. Oh, Marilla, quando vi Diana sair sem mim, senti que havia provado a amargura da morte, como o Sr. Alan disse em seu sermão no último domingo, disse Anne, tristemente, naquela noite. Pensei em como seria esplêndido se Diana também estivesse se preparando para o exame. Mas, como a Sra. Lynde costuma dizer, não podemos ter coisas perfeitas neste mundo imperfeito. Às vezes, a Sra. Lynde não é exatamente uma pessoa confortadora, mas não tenho dúvida de que muitas das coisas que ela fala são realmente verdadeiras. E acho que essas aulas extras vão ser muito interessantes. Jane e Ruby só querem ser professoras. Essa é a mais alta ambição delas. Ruby diz que só vai lecionar por 2 anos, após se formar pela academia, pretende se casar depois disso. Jane fala que vai devotar sua vida toda ao ensino, e que nunca vai se casar, porque, quando você leciona, você paga para isso, mas o marido jamais vai pagar nada para você fazer os trabalhos domésticos, e ainda vai achar ruim se você lhe pedir parte do lucro que conseguirem com a venda de ovos e manteiga.
Suponho que Jane diga isso por causa de sua triste experiência, já que a senhora Lynde afirma que o pai dela é um velho extremamente rabugento e sovina. Josepe explicou que só está interessada na Keynes para melhorar sua educação, pois nunca vai precisar ganhar seu próprio sustento. E disse também que é claro que isso não se aplica a órfãos que vivem de caridade, esses, sim, têm de trabalhar exaustivamente. Já Maud Spurgeon quer ser pastor da igreja. A senhora Lynde acha que, com um nome desses, ele não pode mesmo ser qualquer outra coisa na vida. Espero que isso não seja maldade de minha parte, Marilla, mas o mero pensamento de Maud Spurgeon como pastor me faz rir. Ele tem uma aparência tão engraçada, com aquele rosto grande e gordo, aqueles olhos pequenos e azuis, e aquelas orelhas de abano. Mas talvez ele adquira ares de intelectual quando crescer. Charles Sloane diz que pretende atuar na política e ser um membro do parlamento, porém, a senhora Lynde fala que ele nunca vai conseguir ser bem-sucedido nisso, porque a família Sloane é toda composta de pessoas honestas, e são somente os corruptos que se envolvem na política hoje em dia. E Gilbert Blythe? O que ele quer ser? Marilla indagou, vendo que aquela era uma boa oportunidade para tocar no assunto. Não tenho ideia de qual seja a ambição de Gilbert Blythe na vida, se é que ele tem alguma, Anne respondeu, com ar de desprezo. Àquela altura, já havia uma rivalidade declarada entre Gilbert e Anne. Anteriormente, essa disputa era basicamente unilateral, mas agora não havia mais nenhuma dúvida de que Gilbert, assim como Anne, estava determinado a ser o primeiro da classe em tudo. Ele era um inimigo à altura dela, e os outros alunos da turma aceitavam, silenciosa e estrategicamente, a superioridade de ambos e jamais sonhavam em competir com os dois. Desde aquele dia no lago, quando ela recusou seu pedido de perdão, Gilbert, exceto pela rivalidade obstinada mencionada aqui, não demonstrava nenhum conhecimento da existência de Anne Shirley. Ele conversava e brincava com as outras garotas, trocava livros e quebra-cabeças com elas, discutia lições e planos, às vezes, acompanhava uma ou outra até sua casa, depois das reuniões da igreja ou do clube de debates. Contudo, ignorava Anne Shirley, e ela, por sua vez, acabou descobrindo que não é nada agradável ser ignorada. E era em vão que dizia a si mesma, com um movimento de cabeça, que não se importava. Lá no fundo de seu pequeno coração feminino e teimoso, Anne sabia que se importava sim, e que, se pudesse viver de novo aquele momento no Lago das Águas Brilhantes, responderia de maneira muito diferente. De repente, ao que lhe pareceu, e para seu espanto secreto, Anne descobriu que o antigo ressentimento que nutria por Gilbert havia se dissipado, e desapareceu justamente quando ela mais precisava de seu suporte. Assim, foi em vão que ela se lembrou de todos os incidentes e emoções da ocasião inesquecível em que ele a ofendeu e tentou sentir a velha e gratificante raiva, pois aquele dia, no lago, tinha testemunhado a última manifestação de sua mágoa. Por fim, e tarde demais, Anne se deu conta de que, sem perceber, havia perdoado e esquecido o que Gilbert tinha feito no passado. Pelo menos, nem ele, nem ninguém, nem mesmo Diana, jamais suspeitaria do quanto ela estava arrependida e do quanto desejava não ter sido tão orgulhosa e má. Decidiu, então, cobrir seus sentimentos com o manto do esquecimento, e é possível dizer, aqui e agora, que ela fez isso tão bem que Gilbert, que provavelmente também não era tão indiferente quanto parecia, não pôde se consolar com qualquer crença de que Anne se importava com seu desprezo vingativo. O único consolo que ele tinha era que ela também esnobava Charles Sloane, impiedosa e continuamente, sem que ele merecesse. Com exceção disso, o inverno passou, em uma sequência de deveres e estudos agradáveis. Para Anne, os dias transcorreram como contas douradas no colar do ano. Ela estava feliz, ansiosa, interessada, havia lições a serem aprendidas e honras a serem obtidas, livros deliciosos a serem lidos, novas peças a serem praticadas para o coro da escola dominical, e tardes agradáveis de sábado, com a senhora Allan, na casa paroquial. Então, quase antes que Anne percebesse, a primavera chegou novamente a Green Gables, e, mais uma vez, o mundo inteiro estava florido. O interesse pelos estudos arrefeceu um pouco, os alunos que se preparavam para o exame da Keynes, deixados para trás na escola, enquanto os outros se dispersavam nas veredas verdes, nos bosques com árvores cobertas de folhas, nas trilhas que cruzavam os prados, olhavam desejosos pela janela e descobriam que os verbos do latim e os exercícios de francês tinham, de algum modo, perdido o sabor e o charme que possuíam nos meses gelados do inverno. Até mesmo Anne e Gilbert já não se dedicavam tanto quanto antes. Portanto, professora e alunos ficaram igualmente felizes quando o período letivo terminou, e os dias alegres de férias se apresentaram promissores diante deles.
Vocês fizeram um bom trabalho este ano, a senhorita Stacy falou, na última tarde de aula. Agora, merecem umas boas e divertidas férias. Aproveitem a vida ao ar livre o máximo que puderem e acumulem saúde, vitalidade e ambição para enfrentar o próximo ano, que, como sabem, vai ser o mais difícil, já que é o último antes do exame. Vai continuar conosco no ano que vem, senhorita Stacy? Josie P. perguntou. Josie P. nunca hesitava em fazer perguntas, nesse aspecto, o resto da classe era grato a ela, já que nenhum dos outros alunos ousaria indagar isso à senhorita Stacy. Entretanto, todos queriam saber sua resposta, pois correram por toda a escola, e por um bom tempo, rumores alarmantes de que ela não voltaria no ano seguinte, diziam que a senhorita Stacy havia recebido uma proposta de trabalho em uma escola nova, em seu distrito natal, e que tinha intenção de aceitar. Os alunos do curso preparatório esperaram em silêncio, e ansiosamente, pela resposta. Sim, acho que sim, disse a professora. Considerei lecionar em outra escola, mas decidi voltar para Avonlea. Na verdade, fiquei tão interessada em meus alunos daqui que concluí que não poderia deixá-los. Então, vou ficar e acompanhar vocês até o final. Viva! Maud Spurgeon exclamou. Nunca antes, Maud Spurgeon havia se deixado levar tão espontaneamente por seus sentimentos, e, durante uma semana, ele corava desconfortavelmente toda vez que se lembrava daquele momento. Oh, estou tão contente! Anne falou, com os olhos brilhando. Querida senhorita Stacy, seria simplesmente horrível se a senhorita não voltasse. Acho que, de maneira nenhuma, eu teria o mesmo ânimo para continuar meus estudos, se fosse com alguma outra professora. Quando chegou a Green Gables naquele dia, Anne colocou todos os seus livros dentro de um baú velho que ficava no sótão e, depois de trancá-lo, jogou a chave na arca onde os cobertores eram guardados. Não vou sequer olhar para um livro de estudos durante as férias, disse a Marilla. Eu me dediquei o máximo que pude durante todo esse tempo, e me devotei à geometria até saber de cor cada teorema do primeiro livro, mesmo com as letras trocadas. Estou me sentindo cansada de tudo que é sensato, e vou deixar minha imaginação solta nestas férias. Oh, a senhora não precisa ficar alarmada, Marilla. Só vou deixar isso acontecer dentro de limites razoáveis. Porém, quero me divertir bastante e ter muitos momentos alegres neste verão, porque pode ser meu último verão como menina. A senhora Lynde falou que, se eu continuar esticando no ano que vem, na mesma proporção que cresci neste ano, logo vou ter de usar saias mais compridas. E disse, também, que estou me tornando toda pernas e olhos. Ora, quando eu passar a usar saias mais compridas, vou sentir que tenho de agir em conformidade com elas e ser muito digna. Receio que nem vou poder mais acreditar em fadas e, por isso, vou acreditar nelas com todo o meu coração nestas férias. Penso que elas vão ser ótimas. Ruby Gillies vai dar uma festa de aniversário daqui a pouco tempo e, além disso, vamos ter o piquenique da escola dominical e o concerto dos missionários, no próximo mês. E a senhora Belry disse que, qualquer dia desses, vai nos levar. Diana e eu para almoçar no hotel de White Sands. Sabe, Marilla, lá eles almoçam no fim da tarde. Jane Andrews esteve nesse hotel uma vez, no verão passado, e me contou que foi deslumbrante ver as luzes elétricas acesas, as flores e todas as hóspedes usando vestidos maravilhosos. Ela disse que foi seu primeiro contato com a vida luxuosa, e que vai lembrar daquilo até o dia de sua morte. A senhora Lynde fez uma visita na tarde seguinte, para saber por que Marilla não tinha ido à reunião da Sociedade de Ajuda na quinta-feira. Quando Marilla não comparecia a uma dessas reuniões, todos sabiam que havia algo de errado em Green Gables. Matthew passou mal na quinta-feira, foi o coração, de novo, Marilla explicou. Então, eu não quis deixá-lo. Agora, já está bem, mas tem tido essas dores com mais frequência do que costumava, e estou preocupada com ele. O médico falou que ele precisa tomar muito cuidado e evitar emoções fortes. Isso não é um problema, pois Matthew definitivamente não é dado a sair por aí em busca de emoções, nem nunca foi. No entanto, ele também não deve fazer nenhum trabalho pesado, e falar com Matthew para não trabalhar é o mesmo que dizer para ele não respirar. Mas deixe suas coisas ali, Raquel. Vai ficar para o chá? Bem, se você insiste, talvez seja melhor eu ficar, respondeu a senhora Lynde, que não tinha a menor intenção de fazer outra coisa.
Raquel e Marila se acomodaram confortavelmente na sala de visitas, e Anne preparou o chá e fez biscoitos assados, leves, bonitos e saborosos o suficiente para desafiar até mesmo o julgamento crítico da vizinha. Preciso reconhecer que Anne se tornou uma ótima menina, a senhora Raquel admitiu, enquanto Marila a acompanhava até o final da alameda durante o pôr do sol. Deve prestar uma grande ajuda a você. Sim, é verdade, e Marila concordou. Agora, ela é realmente equilibrada e confiável. Eu temia que ela nunca deixasse de ser avoada e desmiolada, mas ela mudou, e já posso confiar qualquer coisa a Anne, sem hesitar. Depois daquele primeiro dia em que estive com ela aqui, há 3 anos, nunca pensei que a menina pudesse se transformar tanto, a senhora Raquel comentou. Misericórdia! Jamais vou esquecer aquele acesso de raiva dela. Quando voltei para casa, disse a meu marido, ouça bem o que vou dizer, Thomas. Marilla Cuthert vai viver para se arrepender desse passo que deu. Mas eu estava errada, e fico contente, de verdade, por isso. Não sou daquele tipo de pessoas, Marilla, que nunca assumem seus erros. Não, felizmente, essa jamais foi uma característica minha. Cometi um erro ao julgar Anne, mas isso não era de estranhar, considerando que se tratava daquela criança, a bruxinha mais esquisita e imprevisível que já existiu neste mundo, essa é a verdade. Não havia como lidar com ela usando as mesmas regras que funcionam com outras crianças. Não é nada menos do que maravilhoso o modo como ela se aperfeiçoou nesses 3 anos, especialmente na aparência. Está tão bonita quanto uma menina deve ser, embora eu não possa dizer que, pessoalmente, eu tenha preferência por seu estilo pálido e de olhos grandes. Prefiro o tipo de garotas mais encorpadas e rosadas, como Ruby Gillis ou Diana Bellry. Ruby Gillis, sobretudo, é uma garota muito atraente. Porém, de alguma forma, não sei bem como, mas quando as 3 estão juntas, embora ela seja bem menos bonita que as outras, Anne faz com que Diana e Ruby pareçam relativamente comuns, é mais ou menos como colocar aqueles lírios brancos de junho, que ela chama de narcisos, ao lado das peonias grandes e vermelhas, essa é a verdade.